Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast Arrumando a Casa. E hoje nós temos um convidado super especial, mas é claro, como você já está acostumado, eu só vou apresentar depois da vinheta. Beleza, meu caro? Então, hoje nós vamos ter aqui um bate-papo super bacana. Vamos falar de um assunto que vai ser, assim, muitíssimo edificante e edificador para você que vai estar nos ouvindo. Mas eu quero, de novo aqui, orgulhosamente, falar primeiro dos meus amigos apresentadores, né? Então, Juliano Palmeiro, né? Uma boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta com um tema fantástico que vai edificar a sua casa, a sua família, vai fazer a diferença. E não só para você, para os seus amigos, vizinhos, para os pais dos seus amigos. Então, assim, não perca, compartilhe, curta, tá? Nós estamos no nosso canal no YouTube, Arrumando a Casa Podcast. Nós temos o nosso e-mail. Se quiser falar diretamente com um de nós, não tem problema nenhum. A gente está abertos a isso. A gente quer edificar a sua vida, a sua família, tá? Então, nós temos o Arrumando a Casa podcast@gmail.com. Que, aliás, os dois têm novidades aqui para apresentar para nós. Fernandinho, vai aí. Tudo bem? Boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão? Primeiro é um prazer aqui com o nosso convidado, que é uma pessoa fantástica, e vocês vão curtir muito e principalmente vai trazer para vocês temas muito relevantes na vida de vocês. E nós temos duas grandes novidades assim que nós recebemos essa semana e que está transformando o nosso podcast em algo maior. Então a primeira delas é com muito orgulho que eu falo para vocês que nós tivemos essa semana a aprovação editorial de um livro do podcast Arrumando a Casa, um livro que vai tratar assuntos do homem como um todo, o homem no seu estado total, completo. Então nós vamos tratar temas como liderança, sexo, família, relacionamento com filhos, estresse, trabalho, resiliência. Vai ser assim fantástico. E temos a honra de ter como parceira de editorial desse nosso empreendimento a Pão Diário. Então o nosso livro vai ser publicado pela editora Ministérios Pão Diário e vai ser traduzido para dezenas de línguas e distribuído em centenas de países no mundo. Então aguarde que em pouco tempo já vai estar disponível para compra e para você presentear o seu amigo, seu vizinho, seu irmão, seu filho, seu marido, seja quem for. Beleza, Ju, vai lá. Olha, e vocês lembram que nós falamos no podcast anterior sobre o livro e foi muito rápido, né? Quando o Senhor abençoa, não tem quem segura, né? Então, e para complementar isso, nós temos também aqui o Arrumando a Casa, treinamentos e palestras, tá? Então, se você está passando por alguma área, está com dificuldade, às vezes na sua empresa, né, no trabalho, família, igreja, né, pode nos chamar, nós estamos disponíveis a isso. E a nossa palestra inicial é sobre isso aqui, ó, prosperidade interior, as estratégias de desenvolvimento pessoal para uma vida plena e abundante. Então, fique conosco, você vai ser muito, muito, muito abençoado. Beleza, valeu Juliano, valeu Fernandinho. Fernandinho, e a vírgula do nosso podcast, Fernandinho? Vai lá. Um beijo pro pessoal de Tomazina, minha bela Tomazina, que este mês fez 136 anos de existência. Então um beijo para ela, o meu segundo amor. Então, beijo, Tomazina. Beleza. Gente, não pode faltar Tomazina aqui nas nossas apresentações, né? Nos nossos episódios, até porque já virou aqui, tipo, né? Isso uma marca registrada também do podcast, né? É um clássico, não pode falar. E quando ele não fala, eu ainda me atrevo a falar. Eu sou professor Tato de Tomazina, né? Pra quem viu o último episódio, né? Beleza, mas muito é com muito prazer, muito orgulho, sei lá, é um misto de sentimento. Gente, a gente tá recebendo uma pessoa muito especial aqui. Eu vou apresentá-lo como ele merece ser apresentado, né? E como ele deve ser apresentado, mas eu tenho, assim, vários motivos de gratidão. E como ele mesmo fala, teve uma vez que eu abordei na igreja, entre as poucas vezes que eu abordei na igreja, né? E ele falou assim, não, o bacana é que você verbaliza tuas gratidões, né? Mas eu tenho muitos motivos para agradecer, né? E eu vou destacar um deles aqui, porque, né, são muitos, né? Eu vou destacar um deles aqui, né? O
Pastor Rômulo, que eu vou apresentar já aqui, né? Então, Pastor Rômulo, pastor, empresário, empreendedor. E eu brinco, meu consultor aqui na área digital, né? Porque durante 3 anos aqui colaborou bastante comigo. Nós tínhamos uma classe para pais, né? Na igreja local que nós participávamos, e ele sempre ia palestrar exatamente algo muito parecido com o que ele vai conversar conosco aqui, mas sempre palestrava sobre jogos, sobre sites, né? Sobre aqui alguns canais no YouTube também, né? Sempre procurando aqui orientar pais sobre o que era mais saudável naquele período em específico que a gente trabalhava, das crianças, né? Aquela idade específica. E ele contribuiu muito. E eu, como pai, sou muito grato a você, viu, Rômulo? Então, você sabe disso, né? Já verbalizei isso várias vezes, né? Você chegou num momento assim que meus filhos estavam, né? Mais do que necessitados de uma excelente liderança. Não vou falar nem uma boa liderança, mas de uma excelente liderança. Então, assim, fica a minha gratidão aqui agora, né? Ao vivo, a cores, né? Obrigado. Mas se apresenta, Rômulo, por favor, pode falar. Tudo bem, gente? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou o Rômulo, sou casado com a Julie. Antes disso, né? Sou servo de Deus, sou filho dele. Isso aí, amém. E já tive a minha casa arrumada. Amém. E constantemente está sendo arrumado, porque volta e meia tem que fazer faxina. Tem. É ou não é? Esse é um contínuo. A gente sempre comenta isso no podcast. Você não arruma a casa uma vez e esquece. Você tem que ir continuamente. E às vezes, quando você terminou de arrumar a sala, você já tem o quarto da criança, né? Para começar a arrumar de novo. E é isso aí. Eu acho que o projeto de vocês tem tudo a ver com isso. Então, a minha casa está em constante arrumação e só vai terminar quando a gente estiver na glória. Amém. Parafraseando a Bíblia, né? E assim, casado com a Júlia há 10 anos, indo para o 11º aniversário de casamento. Pai da Laura, de 2 anos e 10. E da Elisa, de 11 meses. Então, a gente está vivendo essa doideira aí de ter criancinha em casa e é uma delícia, mas também dá para ver as olheiras, né? As noites não são as mesmas, né? Não. Um dia ficarão melhores, eu creio. E empreendendo também, dentro da minha área de atuação, eu sou pastor de gerações na Igreja Batista de Bom Retiro, aqui em Curitiba. E eu tenho negócios na área de tecnologia focado para adolescentes, então é onde eu demando mais pesquisa, estudo. Então vai ser um privilégio poder conversar da minha área de conforto e podendo compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado. Então, legal. Bom. E eu quero passar a bola para onde vocês querem começar perguntando para o Rômulo aí, né? Então, Rômulo, a gente, né, o nosso objetivo aqui é levar um pouquinho mais de conhecimento e para os pais, né? E como que a gente consegue lidar com esse vício em telas hoje, né, tão disseminado e algo assim tão enraizado, né? Em pouco tempo nós percebemos que depois da pandemia tomou uma dimensão muito maior do que já tinha antes, né? Por um lado bom, ela trouxe benefícios, eu vou dizer assim, em diversas áreas, mas na área educacional e na área infantil, né, no adolescente, nós temos visto que isso tem trazido um dano gigantesco, né? Até, inclusive, estudos mostram que nas avaliações, né, das escolas, que quanto maior a exposição à tecnologia, menor é o rendimento do aluno e uma coisa diferente do que pensavam-se antes, né? Antes se imaginava assim, olha, a tecnologia veio, vai trazer, vai somar, e as crianças expostas à tecnologia, elas vão ser melhores do que nós fomos. Por exemplo, vou colocar nós, porque nós somos mais ou menos a mesma idade e nós não tínhamos nada disso. E se descobriu que é o contrário. A tecnologia ela vem diminuindo a questão das notas médias das crianças, né? Isso a nível mundial, não é a nível nacional, né? Como que a gente pode fazer para lidar com esse vício? Eu acho que a gente precisa começar nossa conversa um pouco, dar uns passinhos para trás, né? Para compreender o que fez com que a sociedade caminhasse para esse trilho tecnológico, né? Então a gente começa lá atrás. Eu gosto de fazer esse exercício quando eu falo para pais, né? Como que era a nossa adolescência quando éramos adolescentes? Vocês lembram? Como que era? Lembro. Fala aí para mim. Zero tecnologia, interação interpessoal. Interação total, completa, né? Olho no olho. Acho que a maior tecnologia que a gente tinha à disposição era um videocassete. E olha lá. E computador na minha adolescência era muito raro, na minha juventude começou. Então, assim, minha adolescência de 90 a 96,
96, 97, era muito raro Então, né? Ninguém tinha computador em casa, muito difícil. Era da rua. A rua. Isso. Ok? As mães ou os pais de vocês, quando que eles se sentiam tranquilos com a segurança de vocês? Em que momento vocês estavam lá na rua? Chegava em casa, né? Chegava em casa. Não sei os pais de vocês, mas o meu pai tinha um assovio. Tinha? Tinha, meu pai também tinha. Tinha um assovio. Então minha mãe estava num processo ali de preocupação, onde é que está esse menino, na casa de que amigo que ele tá fazendo o quê? E ela estava aflita. Meu pai normalmente emitia aquele assovio que só ele para conseguir naqueles decibéis. Né? E daí eu escutava e você sabia que era meu pai, né? Tinha que ir lá. Eu chegava e quando eu pisava dentro de casa, eu acredito que a minha mãe se sentia aliviada. Porque agora o passarinho está dentro do ninho. Ok? Isso aí é a super proteção ao real. O real, a vida real, ela tinha os seus perigos e a minha mãe queria me proteger da vida real e ela me puxava para dentro de casa. A gente começa a ter um boom de informação que veio antes do boom tecnológico e a informação começa a correr um pouco mais. Vocês não são de Curitiba, naturais de Curitiba? Não, nenhum de nós. Eu sou nascido em Ivaiporã, no interior do estado, mas aos 2 anos eu vim para cá. Meus pais vieram para Curitiba. E na minha pré-adolescência teve um famoso caso de desaparecimento, que era o menino Guilherme. Ouviram falar? Sim. Lembro. Antigo, né? Foi amplamente divulgado nos meios de comunicação. Entenda que antes do boom tecnológico, a gente teve um boom da informação. Esse boom da informação fez com que os nossos pais começassem a ouvir mais as notícias, que antigamente até isso era restrito, tá? E os casos Cidade Alerta, esses, né? Era e criança Aqui Agora, né? Aqui Agora, Gil Gomes. O que começa a acontecer? Começa a gerar uma super preocupação ao mundo real. E agora eu preciso começar a trazer esses filhos mais para dentro de casa. E isso começa a se tornar uma realidade na educação de filhos. Filhos precisam estar mais dentro de casa, ou se não em casa, precisa estar em um ambiente controlado. Então, antes da tecnologia, era comum já começar os condomínios, e daí dentro de um condomínio, agora eu fico um pouco mais tranquilo. Os pais tentam fazer de tudo para que os filhos venham para dentro, porque olha as informações que estão chegando, é menino desaparecido, é não sei o quê, e eu preciso proteger, e vem, e o negócio vai trazendo cada vez mais para dentro, e daí com o boom tecnológico vem uma facilidade para as famílias. E essa facilidade também associado, porque não é apenas um fator, né? São múltiplos fatores. Associado a uma mudança de mercado de trabalho. Gente, a minha mãe veio a trabalhar lá na frente. Eu já era jovem quase quando a minha mãe voltou ao mercado de trabalho. Então era natural, era comum você ver mulheres que não trabalhavam, cuidavam dos seus filhos. Mas agora não, agora as mulheres estão também trabalhando e daí você tem um outro processo que é os trabalhos invadindo o ambiente de casa. Eu preciso fazer com que as crianças fiquem quietas, porque eu estou atendendo um cliente. Tudo isso vai convergindo, vem em 2007 o grande boom tecnológico que foi Steve Jobs lançando o iPhone, né? E ali foi dado uma droga para a sociedade sem nenhum tipo de pudor mesmo, porque é uma baita de uma novidade, é ou não é? Sim, total. E agora que nós estamos tendo os primeiros resultados dos danos colaterais do excesso de tecnologia, informação, dessa mudança social, mercado de trabalho, daí vem uma pandemia. E agora a gente está prestes a ter uma nova mudança, que é a inteligência artificial. Para vocês entenderem os recortes geracionais, né? Você tinha lá geração Y, depois geração Z, geração Alfa, e a geração Alfa agora já está dando espaço a uma nova geração, que eles têm chamado de geração Beta.
Sociólogos, alguns colocam nascidos em 2020 em diante, outros 2025 em diante, por conta da inteligência artificial. Vou contar uma novidade para vocês. As crianças não utilizarão mais a Barça para fazer seus trabalhos. A minha filha de 2 anos, ela chega em casa e ela fala assim: Alexa, tocar Baby Shark. E toca o Baby Shark para ela. Já é natural para ela isso. Mas né? quais são os resultados disso, gente? E esse é, acho que, um grande ponto a se discutir. Né? Quais são os resultados das múltiplas escolhas, por exemplo? Essa geração, as gerações que estão vindo, eles têm um conceito de escassez muito diferente do nosso. Quando eu queria ouvir uma música, eu trabalhava já na adolescência, porque eu podia se trabalhar na adolescência. Eu comprava um CD da Oficina G3 e eu curtia aquele música por música, porque era escasso. Sim. Porque eu não sabia quando eu ia ter dinheiro para comprar outro CD. E mesmo se tivesse dinheiro, às vezes a acessibilidade não era tão simples. Enfim. E agora que as crianças têm primeiro, múltiplas plataformas. Sim. Depois dessas múltiplas plataformas, múltiplas músicas dentro da plataforma, múltiplos filmes. Vocês estão entendendo que toda ação social, ela gera uma reação social? Sim. E a gente está no meio dessa reação social. A minha filha, de 2 anos, quando ela vê um comercial, porque até isso eu tive que fazer, eu tenho o YouTube Premium, para que ela não tenha os comerciais. E quando ela pega um celular de alguém que não tem e começa a aparecer uma propaganda, ela fica indignada. Porque micromomentos, é a geração dos micromomentos. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Sim. Agora, Rômulo, uma pergunta que eu te faço. Hoje eu vejo que parte das famílias que estão um pouco mais informadas acerca dessa invasão tecnológica e desse espaço que as famílias também acabaram permitindo, né, para que a tecnologia entrasse e furtasse de nós coisas que a gente vai falar assim, que ainda são preciosas para qualquer geração, que é o tempo em família, que é o olho no olho, é o cara a cara, é ter aquela conversa com o filho, com a esposa, mas dissociado desse, né, negocinho aqui, né? Mas o grande desafio é como equilibrar, porque assim, a gente não pode também, assim, de certa forma, dar vazão ao atraso, né? Porque assim, uma coisa é a tecnologia ela funcionar como uma boa ferramenta, como algo que seja parceiro nosso e nos ajude a crescer em muitos sentidos, mas a gente também não pode em nenhum momento assim, né, se exceder, que eu acho que o que está difícil para as famílias hoje é o excesso de, né? E esse ponto de equilíbrio, como que a gente pode buscar hoje como família, né? Qual que é a função do pai e da mãe na educação de um filho? Além do ensino, estabelecimento de limites. No cérebro, né, a gente tem o córtex pré-frontal, o doutor sabe bem. E ele é a última parte do cérebro que amadurece. Sociólogos e neurocientistas apontam que com 25 anos é a idade que normalmente se amadurece o córtex pré-frontal. E qual é a função do córtex pré-frontal? É regulatório. É saber a hora certa de parar. Por isso que bebida alcoólica para adolescente é um perigo. Porque ele não sabe a hora de parar. Porque o córtex, biologicamente, ele não está preparado para esse tipo de informação. Agora, eu te pergunto, uma criança de 1 ano, 2 anos de idade, ela está preparada para se autorregular com relação a telas, a esse estímulo tecnológico? Obviamente que não. Então, aonde está a função paterna e materna? Regulatório. Não tem como, gente, você privar crianças e adolescentes totalmente de telas e tecnologia. Sim. Vamos ser realistas. É uma questão de bom senso. Sabe, Rômulo, te cortando um pouquinho, mas assim, você falou isso e me veio um provérbio na cabeça. Domingo passado, nós chegamos em casa do culto, e aí o Fabrício, que é o meu filho mais novo, eu acho que na escola bíblica dele, comentaram, falou assim: papai, é verdade que na Bíblia diz que eu posso apanhar? Né? Meio até, né? Puxa, na Bíblia eu vou poder apanhar, então vai complicar pro meu lado, né? Eu falei: filho, na Bíblia diz assim, que aquele é quem ama
corrige, né? Então, assim como o Senhor nos corrige, nós como pais, eu peguei lá no Provérbios, eu não me lembro exatamente qual, assim como pais, eu vou te corrigir. Só que eu tenho que te corrigir em amor. Pode ser necessário, sim, mas eu vou te corrigir em amor. Então, e isso, na verdade, o que você acabou de falar, é impor limites. Quando a gente ama, a gente impõe limites. Uhum. É uma necessidade que tem e que cabe ao pai, que cabe à família, que cabe à mãe, né? Porque realmente, como tu falou, eles não têm essa capacidade de limites. É o grande desafio, tá? E daí é um outro assunto, que é educação de filhos, que é uma coisa que eu leio muito, estudo, dou muita palestra para os pais, uma outra vinda aqui para a gente abordar, porque é uma ciência, né? A educação de filhos é ciência e é graça de Deus, são as duas coisas, mas ter o conhecimento é muito importante, justamente porque hoje nós vivemos numa geração onde a autoridade e disciplina não está em alta. Pais, eles não entendem aonde está o seu senso de autoridade, aonde precisam estar e como desempenhar uma disciplina correta. E diante disso, a gente colhe resultados horríveis. Sim, frustrantes, né? Eu tenho vários artigos, depois eu posso enviar, sobre como a superproteção parental está gerando a maior crise de ansiedade nos adolescentes. Ô Rômulo, e até puxando para isso que você falou novamente, eu acho que um grande erro tá em criar filhos imperadores. Os filhos estão sendo imperadores em casa, né? As filhas são as princesas, onde a princesa deveria ser a esposa, né? Então eu acho que precisa de um cuidado maior e que muitas vezes não é feito pelos pais de uma forma maléfica, mas é feito de uma forma errada. Mas eu mudaria. Você falou um termo que para mim, vamos ver se faz sentido, que é novo, é um insight que veio agora. Quando você falou filhos imperadores, eu discordo do termo pelo seguinte motivo: o imperador tinha responsabilidades. Não, faz sentido, com certeza. Os pais hoje têm gerado filhos ursinhos de pelúcia, bichinho de estimação. Eu acho que é muito mais isso, porque eu não imputo a eles responsabilidade vital que o imperador tinha. Sim. Porque no final das contas, o imperador ele tinha que resolver algumas demandas que um bichinho de pelúcia não faz. Sim. Então, alguns cases para vocês, assim. Uma vez fui atender um jovem que ele começou a chorar na minha frente, 18 anos de idade. E chorando, falei, cara, o que está acontecendo? Ele veio assim, a minha mãe não me permite ser homem. Olha, que forte, hein? Eu falei, mas o porquê? Qual o motivo dela? Ele veio assim, cara, entenda, pastor, ele falando para mim, eu passei no vestibular e a minha mãe contratou uma van escolar que me pega em casa e me traz de volta para cá. Ele me falou isso chorando. Você tá entendendo? Ah, mas faz tempo... Gente, eu atendi um outro caso algumas semanas atrás, muito similar a isso. Não é uma novidade. Existe uma superproteção parental que tem a ver com várias coisas que a gente pode ficar conversando aqui, que atrapalham a formação, mas não só a formação, ele atrapalha para aquilo que a gente foi de fato formado. O homem nasceu para ser homem. Sim. E quando a gente não cumpre o nosso propósito base, a gente se frustra e a gente fica ansioso, esse espaço depressivo. fica aberto e alguém entra. Então, algo entra, né? Ou a gente começa a entender o que Salmo 127 diz lá, que os filhos são flechas. Exato. Eu vou falar um negócio bem sério que eu falo para os pais. A gente tem que educar os nossos filhos como se a gente fosse morrer amanhã. Verdade. Exatamente. Bati o carro, morri, eu, minha esposa, e aí, minhas filhas? Elas precisam saber viver. Óbvio, cada idade gera uma idade. Mas, por exemplo, hoje eu já estaria tranquilo se viesse a acontecer um acidente comigo, que a Laura sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus. Faço oração com ela, ela sabe levantar a mão na hora do louvor. O mínimo do drive já está instalado lá. Eu espero que quando ela tiver 14, ela já tenha outro tipo de maturidade. Mas sempre
assim, olhando, tendo como objetivo que ela é flash. Você falou de maturidade, aqui me surgiu uma coisa assim. Se você a gente pegar durante a história da humanidade, tudo que veio de tecnologia veio por conta de uma necessidade. Então, assim, quando a imprensa surgiu, foi uma necessidade de se divulgar o que antes era escrito à mão para um público maior, de uma forma mais rápida, mais correta, né? Mais fácil. Depois, quando veio a máquina de escrever, você podia fazer o que as gráficas faziam em casa, né? Depois veio o computador, né? Que você podia imprimir na sua casa, você não precisava depender do escritório, da sua empresa, né? Porque no começo dos anos 80, só grandes empresas tinham um computador, né? Acho que impressora nem sei se existia dessa forma que a gente tem. Então, assim, toda dificuldade na humanidade gerava uma necessidade para você criar uma tecnologia e aquilo resolvia o teu problema. Hoje a impressão que eu tenho, e você pode me corrigir se eu estiver errado, que a gente está criando facilidades sem dificuldades, ou seja, a gente está ficando burro, preguiçoso e negligente. Então, assim, a geração que eu vejo que está surgindo hoje é uma geração burra, porque eles não têm curiosidade de buscar o porquê das coisas, são imediatistas, tem que estar aqui no celular. E eles já estão perdendo a curiosidade de buscar no celular. Porque quando surgiu o celular para a gente, o Google, esses meios de pesquisa, a Wikipedia, a gente usava para fazer pesquisa, porque eu quero conhecer tal coisa, eu quero saber como funciona, o porquê que é assim. Hoje eu vejo assim muito na geração do meu filho que eles não têm essa curiosidade. Às vezes ele me pergunta uma coisa e fala assim, mas procura no Google. Eles já se descolaram dessa parte. Para eles a tecnologia é puro entretenimento, vazio. Então, assim, eles estão ficando burros porque eles não têm curiosidade de buscar nada, nenhum tipo de resposta. Eles estão ficando preguiçosos, porque se não tiver aqui, eles também não servem. E negligentes, porque, como você falou, eles não sabem para que serve. Eu vejo assim, uma geração que não sabe trocar uma lâmpada, não sabe fazer uma compra. Estourou um cano, o que eu faço? A minha torneira não está funcionando. Tem homens hoje que não sabem o que fazer. Sim. Tá certo isso ou eu tô... Na realidade, eu acredito que é uma geração ultra inteligente, mas eles deslocam a sua inteligência para aquilo que eles querem ser inteligentes. Eles são segmentados. Então, para aquilo que eles se interessam, eles vão te dar aula. Agora, eles não são mais generalistas como nós éramos. Tudólogos. Ponto. Mas eu vou te fazer uma provocação. Se a gente for para o interior do interior, a gente vai encontrar meninos pré-adolescentes generalistas. Na minha cidade, muito isso. Muito. Então a culpa é de quem? De estar sendo criado. Pai, nossa, gente. Pai e mãe. Nossa. E por quê? Daí que é o cerne, a tua primeira pergunta. Como é que a gente ajuda esse pai? Como é que a gente ajuda essa mãe? Como é que nós nos ajudamos? Eu disse algo muito importante. A gente trouxe o trabalho para dentro. Hoje, filhos... a gente vive e eu não estou falando dos nossos filhos, eu estou falando da gente. Nós somos muito hedonistas. Total. Só que não é o hedonista grego clássico, porque o grego clássico, se for na origem da concepção do hedonismo, não é o hedonismo hoje, moderno. O hedonismo moderno buscamos prazer a qualquer custo. O hedonismo grego primário, original, encontre prazer em tudo. É diferente. Encontre prazer na brisa, encontre o prazer na montanha, na música. Sinta prazer nas pequenas coisas da vida. Esse é o hedonismo clássico. O hedonismo moderno, que é o que hoje estamos vivendo, gente, tudo tem que me dar prazer. E eu não estou falando dos nossos filhos, porque eles são um reflexo da gente. Então, eles também são hedonistas, mas começou conosco. Sim. A correria para comprar casa, comprar carro e viagem. Eu fiz a besteira de levar minha filha para Disney esse ano. A Laura foi com 2 anos para Disney. Agora ela só quer ir para Disney, cara. E eu não sei como que eu vou fazer. Você tá entendendo? Sim. A gente cria.
E a gente colhe os resultados. Toda ação tem uma reação. Gálatas 6 diz, né? Gálatas 5, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu acho que a gente precisa romper com o nosso hedonismo e do nosso egocentrismo. E a gente começa a quebrar algumas coisas e entender que a vida não precisa ter a velocidade que tem. A gente não precisa ganhar o dinheiro que a gente quer ganhar. Eu estou vivendo uma coisa muito legal. Em 2022 eu tive uma migração de vida, tá? Eu tinha uma agenda muito maluca. E ali eu mexi na minha agenda, mexi na minha profissão, mexi em tudo. Dei alguns passos para trás que foi muito importante para arrumar minha casa, como diz o podcast de vocês. Eu fui nesse processo, eu tive que olhar para dentro, tive que limpar a coisa. A minha masculinidade foi afetada, porque eu olhava e falava assim, cara, eu não tô tendo tantas reuniões como eu deveria estar tendo. Eu tô em casa demais. Eu vivi essa crise. Mas eu vi todos os passos de desenvolvimento da minha filha. Eu estive presente em tudo. Isso é importante. Vocês estão entendendo? Eu tive esse prazer também. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa comigo. E esse é a grande chave. A gente precisa compreender que não tem a ver com o prazer pessoal das minhas conquistas, mas é o desenvolvimento das minhas meninas. Agora, Rômulo, você colocou uma coisa que eu achei interessante, a questão dos limites. E eu entendi que eles são ultra necessários, independentemente do nível de modernidade que atingimos aí com essas gerações de adolescentes e tudo mais, né? E a dependência que eles criaram em relação ao uso do celular e o facilitador que isso representa. Mas eu trabalho numa escola que eu até incentivei que se desse um passo radical. E o passo radical foi proibição total de celular nos ambientes da escola, não é só em sala de aula. Eles são proibidos de levar o celular para a escola, né? Alguns tentam burlar a regra, na hora do intervalo ficam com a porta do boxzinho do vaso sanitário fechada e ficam lá usando, porque não tem câmera para monitorá-los ali, né? Mas, assim, no geral, os primeiros resultados, primeiros meses logo após essa proibição, a gente achou que haveria muitos melindres por parte até mesmo dos pais, né? E que fosse gerar uma crise de abstinência, né? Em alguns deles. Também tive, assim, uma experiência com um adolescente que veio chorar e tal, e veio colocar para mim a questão de como ele não consegue se libertar do celular, né? E das consequências que ele tem em relação ao sono dele, né? Depois o quanto isso interfere no rendimento dele escolar e tudo mais. Mas os ganhos substanciais foi uma atitude radical, né? Partindo aqui de um ponto que a gente enxergou como necessário, porque era um limite, pelo menos num determinado período para a vida dos adolescentes. De manhã vocês vão ficar privados do celular. Mas teve ganhos substanciais, como o Juliano colocou. Que ganhos são esses? As notas melhoraram, o rendimento dos alunos melhoraram, né? O nível de atenção deles melhoraram. E o estresse por conta de nós, professores, também melhorou muito, porque melhorou muito a nossa relação com eles, né? Então, a pergunta que eu te faço dentro desse contexto é, né? Vale a pena, já que a gente ainda tem que lembrar da nossa condição de pai, né? Vale a pena reforçar a questão, né, de limites para eles e radicalizar em muitos pontos, assim como foi essa experiência na escola. Por exemplo, né, qual é o período mais saudável para que eles possam permanecer tempos longe disso aqui, né? Como exercitar uma rotina e, de repente, começar a planejar uma rotina para que seja saudável a relação deles com o celular. Porque o nosso foco hoje é falar da dependência que isso tem gerado, né? E das consequências que o vício nisso aqui também pode gerar, né? Até, Rômulo, complementando aqui o que o Tato perguntou, eu vi uma matéria que saiu ontem que o governo está querendo bloquear o uso de celulares nas escolas, sejam públicas e privadas. Eu acho que isso é uma matéria bastante útil e salutar para o momento, né? As tecnologias estão aí, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, elas estão mudando constantemente, mas o que a gente tem para agora talvez seja importante, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que é muito importante, estava falando um pouco desse hedonismo, desse egocentrismo nosso, né? Para que a gente consiga ter esse tipo de ação dentro de casa, nós teremos que abrir mão de algumas coisas nossas. Trabalhar um pouco menos. A gente vai ter que se entreter um pouco menos.
nós teremos que dedicar talvez o ativo mais valioso do ser humano hoje, que é tempo para os nossos filhos e filhas. Não adianta eu simplesmente tirar o celular de um adolescente que já tem um vício em celular e falar para ele assim: filho, não vai usar mais celular em casa. E você ir assistir o seu Jornal Nacional, que seja, na sua televisão. Não faz sentido. Essa geração também é um ponto importante. Ela não lida, não sabe lidar naquele papinho de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Incoerência não dá certo para as novas gerações. Então, se você quiser ensinar o seu filho, você vai ter que ser ensinável ao ponto de mudar também. Isso é muito interessante. As crianças falam assim: filho, você está muito tempo no celular. Você também está, ponto. Meu filho fala. Mas, Rômulo, sabe que isso entra num dilema que, quando eu falei do imperador, eu falei num pensamento. No imperador e da princesa, eles não podem ser frustrados. Tipo assim, a frustração é o fim. Então, assim, eu acho que a gente está lidando num momento muito tênue, né? Onde o pai não quer mais frustrar. Onde a criança não pode ser frustrada porque ela vai ficar com um trauma, ela vai ficar com uma sequela, ela vai ter um problema lá na frente, que não faz sentido nenhum, porque as crianças e as gerações, elas têm as mesmas necessidades que tinham há 50 anos atrás. As necessidades não mudaram, do ser humano não mudou, desde que o ser humano é ser humano, né? Só que ela está sendo vista por uma ótica diferente. Então é nesse sentido que eu penso assim, até o afastar-se da palavra de Deus, o afastar-se de Cristo leva a algumas atitudes que não condizem com a atitude que as crianças desejam que os pais tomem e que as famílias em si devam tomar. Eu vou dar um exemplo que você citou. O meu filho, no colégio que ele estuda, eles jogam online, né? Então tem um grupo lá da escola, os amigos. Então tem um grupo grande, assim, eles jogam online lá alguns jogos. E toda sexta-feira ele vai na nossa igreja, tem o culto dos adolescentes para a idade deles, tem a programação, e ele começou a convidar os amigos da sala. Então, ele chegou a já levar 7. Desses 7, 3 ou 4 ficaram. Então, e na sexta-feira que eles ficavam jogando, agora eles estão interagindo com adolescentes da mesma idade, estão dentro da casa de Deus, então assim, estão ouvindo coisas positivas, coisas edificadoras, relevantes. E no início, o que mais chamou a atenção é que eles tinham muita dificuldade de interagir, porque eles não sabiam interagir. Fora da escola, eles já estão treinados para a interação da escola. No clube, quando eles frequentam o mesmo clube, então eles no videogame, nos jogos. Agora, no ambiente que não era o ambiente deles, eles não sabiam. Então eles ficaram assim algumas semanas e a gente sempre perguntava: daí, como é que foi, como é que tá? Não, eles não conversam muito. Agora já está se descolando, já estão... Quando meu filho não vai, eles vão. Então, assim, trazendo esse contato pessoal de novo, né? É uma coisa importante. Memórias profundas só surgem em movimentos reais, interações reais. Esses dias eu preguei lá na igreja e eu provoquei os pais. Eu falei assim: pensa nas memórias da nossa adolescência ou infância. Via de regra, elas estão associadas a alguma maluquice que a gente fez, que a gente se feriu de maneira real, ou algum perigo que a gente correu de maneira real, né? E agora eu pergunto para as novas gerações, né, que vivem dentro do quarto, quais são as histórias que eles contarão aos netos deles? Que eles caíram e quebraram a perna? Não, porque eles estavam sempre conectados. Eles vão falar o quê? A skin que eu comprei, que eu destravei num jogo de Fortnite. Então, memórias reais só acontecem de fato em relacionamentos reais. E isso pode nos levar para um nível de conversa dos perigos digitais que hoje estão cada dia mais profundos, porque ao mesmo tempo que eu não crio memórias, eu também não crio um senso de punição e autoridade. Uma coisa está conectada à outra. Então,
um assunto que a gente pode marcar uma outra conversa. Porque se vai longe, né? Sobre crimes digitais que hoje já estão alastrados na internet, deep web, coisa do tipo, porque essa galera, eles não têm mais noção, cara. Eles não têm noção de autoridade. Muito porque eles não têm mais relacionamento real com as pessoas. Está totalmente no digital. E daí é o que Bauman fala, né? A modernidade líquida. É o que tem. Aí. Uhum. Nós precisamos ser o contraponto disso. Tá? Então, essa é a minha grande tese. Então, lá na minha casa, já trazendo um exemplo prático, eu sei que muitos não têm essa condição, essa possibilidade. Nós moramos numa casa que nos permite fazer isso. Então, no primeiro andar da minha casa não tem televisão. As meninas não podem ficar no celular. Não pode. Às vezes escapa um vô, uma avó, um tio, uma tia. Mas lá na nossa casa, a gente fez o seguinte. Tem uma televisão lá no último andar. E quando elas querem assistir, nós levamos elas até lá com controle de tempo e com curadoria de conteúdo. Uhum. Porque se eu solto o meu celular na mão da minha filha, só Deus sabe para onde ela vai, por mais que ela tenha 2 anos e pouquinho. Uhum. Exatamente. É desesperador. Esses dias eu peguei ela estava com o meu tablet maior. Quando eu vi, ela estava assistindo um desenho. Eu falei, meu Deus do céu, que trem é esse? Então a gente precisa ter curadoria, precisa ter definição de autorregulação. Eles não têm o córtex pré-frontal, então eu preciso definir um tempo e eu preciso substituir. Então tá, fim de semana off, você vai ter que acampar com o teu filho. Talvez você não vá no teu jogo de futebol que você ama, mas faz parte. Uhum. Pela intencionalidade de cuidado e educação do seu menino e da sua menina. Então, eu gosto de... Eu sempre falo isso. Precisamos ser estratégicos. Uma das grandes besteiras é o que o samba diz. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é uma das grandes besteiras da vida. A gente precisa de intencionalidade. Exatamente. Tu falou a palavra... O que você quer formar. Exata. Agora, Rômulo, detalhe. Intencionalidade, para mim, é a palavra da moda. Até usei desse discurso no nosso último podcast, né? Como já foi palavra da moda há uns anos atrás, você ser íntegro, né? A questão da integridade, né? Então, eu sei que vai surgindo, né? Mas assim, vou tentar até ser mais objetivo possível, porque eu sei que você também tem os seus horários a cumprir aqui, tá? Mas o que seria, por exemplo, um bom discurso? O que você aconselharia aos pais hoje? Um bom discurso para pais, para aqueles que querem já travar uma, até então, suposta guerra com os filhos na questão de, né, limitar o uso do celular dentro de casa. Como que seria uma boa conversa para que o filho pudesse compreender, né, os males que essa dependência pode causar, que tipo de pessoa que ele vai se tornar se a dependência com o celular de fato for tamanha, né? Porque assim, hoje muita gente quer associar o vício de um celular como o vício a qualquer outra droga, que traz consequência, que traz seus danos. Então eu queria que você pontuasse pra gente aqui, para finalizar, né? Quais são os principais danos decorrentes desse vício em telas, desse vício em celular, e como que seria um discurso adequado para nós, pais, que estamos percebendo essa perda do contato com os nossos filhos para o celular, e de nós, pais, que queremos aqui tomar uma iniciativa agora de vamos colocar a ordem na casa, no sentido assim de estabelecer limites para eles. Qual é o tempo saudável que a gente pode deixá-los privados do uso do celular? Qual é o discurso que você acha que a gente poderia colocar para o pai e para a mãe agora, nesse momento, que eles que querem fazer esse enfrentamento agora, por exemplo, né? Eu acho que é uma resposta bem complexa, porque cada fase ela tem uma resposta. Uma coisa e já existem crianças de 3, 4 anos viciados em celular e tecnologia. Uma coisa é eu lidar com esse público, onde ainda é possível eu resgatar esse senso de autoridade, falar assim, filho, filha, você não vai mais, ele vai fazer uma crise. A minha filha, quando eu tiro às vezes a tecnologia dela ali, eu desligo o desenho, ela chora. Então, lidar com ela 2 anos, 3 anos é uma coisa.
Agora é complexo eu trazer uma resposta definitiva para um pai de adolescente que o menino está viciado, não é nem só na questão da tecnologia, mas viciado na pornografia, exemplo. Que é outra demanda. Sim, a gente falou sobre isso. Então, assim, como que eu chego para um piá que assiste pornografia 3 horas por dia e eu simplesmente tiro dele e falo assim, a partir de agora você vai correr no parque com o papai. Sendo que esse pai, ele nunca foi pai, esse pai, ele nunca fez uma atividade como essa. Precisa ser gradual. E precisa ser bem pensado essa transição. Uma dependência. Ele é dependente, é viciado como uma droga. Então, é uma resposta complexa para eu te dar. Porque cada fase... Guarda a sua particularidade. Ponto. Rômulo, já tem, você que está nessa área, até pelo teu aplicativo de saúde mental, já tem estudos prevendo os impactos nos adultos, nos futuros adultos? Sim. Até eu trouxe esse livro aqui, que é eu vou colocar na câmera para quem quiser assistir, ler. Tem essa resposta, tá? Tô aqui fatiado por faixa etária, tá? Então, assim, geração ansiosa. Então, ele traz... Esse não é um livro cristão evangélico, ele é um livro científico. Então, ele é muito interessante, porque ele traz, de fato, pesquisas científicas que mostram como esse vício em tecnologia... Aqui ele faz uma dissociação da geração brincar e da geração celular. E os impactos que isso traz para a geração atual... E futuramente, gente, a gente pode sentar, fazer outro podcast. Por exemplo, vou levantar uma lebre aqui. No âmbito da sexualidade, vocês sabem qual é a maior crise que a gente vai viver nos próximos anos? Não. Vocês acham que ainda é homossexualidade? Homossexualidade a sociedade já abraçou. A gente, como igreja, nós pregamos o que a palavra diz. A gente acolhe e a gente prega o que a Bíblia fala sobre o pecado da homossexualidade. Certo? Mas já é um caso que já foi bem discutido dentro das igrejas. A minha tese, e eu já estou vendo isso na prática, é a desconstrução da monogamia. Qualquer um que tem filho aqui adolescente pergunta do termo trisal. É uma prática comum dentro das escolas. É 2 meninos e uma menina. Relacionamento aberto. Vários artistas hoje já se colocam como relacionamento aberto, porque não entra numa cabeça de tanta múltipla escolha. A vida inteira eu tenho milhões de desenhos, de filmes, de música. Eu posso escolher. Lembra que toda ação tem uma reação. Como agora eu falo para esse adolescente, esse jovem, eu falo assim, olha, você tinha um cardápio muito farto. E a partir de agora você vai casar com uma pessoa e você vai morrer com essa pessoa. Trazendo para o meu eleitorado. Eu nasci nessa igreja e eu vou morrer nessa igreja. Não entra na cabeça. O ciclo de vida de um profissional geração Z é de 3 a 5 anos dentro de uma organização. Mas por que você vai sair? Cansei. Múltipla escolha. Ou eu quero ver outras coisas. Ponto. E isso entra, Rômulo, até voltando, pegando um pouquinho da área médica, né, na questão da dopamina. Né, uma questão totalmente dopamina, que é essa sensação de altas emoções. Né? Então, esses dias eu atendi um menino, né, ele veio com a mãe também veio consultar comigo, 12, 13 anos, e a mãe preocupada porque ele fica muitas horas no celular. E ele contou que ele chega da escola, né, e almoça, e depois, por volta de 2 da tarde, ele começa e ele vai até às 10 da noite no celular. E a mãe estava preocupada que ele pudesse ter algum problema de visão frente a isso. E ele me contou assim, ele não tinha nada, enxergava muito bem, não tinha necessidade nenhuma de óculos. E ele me falou assim, eu falei, mas tu não acha que é muito tempo que fica na frente do celular? Você não tem outras coisas para fazer? Você não brinca, você não tem amigos? O que você faz? Ele falou assim, doutor, eu chego e eu tô cansado. Assim, eu tô cansado, depois que eu almoço, fico cansado. A hora que eu pego o celular, me desperta. Eu achei muito engraçado que eu falei assim, olha, o efeito dopaminérgico assim, ó, relatado verbalmente. Eu falei assim, me desperta, meu cérebro liga, eu fico
esperto até a hora que eu quiser, doutor. Se eu quiser ficar até a meia-noite, eu fico. Então, assim, a liberação de dopamina está tão grande que aquilo se torna algo prazeroso. Né? E claro que é um vício, sim, isso é viciante. Isso, né? Quanto mais dopamina, mais você quer, e aquilo não supre, como se fosse uma droga mesmo. Né? O princípio, o mecanismo é o mesmo. Né? Então... e isso gera o vício, e como a gente se liberta desse vício. Eu acredito que Deus, ele pode transformar qualquer coisa. O podcast de vocês fala sobre isso, né? Sobre arrumar uma casa. E por mais que cedo e pequena que seja uma casa de 12, 10 anos, ela pode ser arrumada. Então eu acredito na atuação do Espírito Santo para que isso aconteça. Eu também acredito na influência dos pais. Eu acredito na potência da igreja. Então, um dos meus livros de cabeceira chama-se Pense Laranja. Qual é a tese do Pense Laranja? A família, o vermelho. A igreja, o amarelo. Vamos juntar essas coisas, as cores, e vamos pensar laranja. Família e igreja juntos, para que a gente possa ser boas referências para os meninos e meninas. Você acabou de testemunhar sobre o seu filho, tendo experiências reais dentro da igreja. Então, se você está nos ouvindo, né, olhando para a câmera, e acredita na igreja virtual, bobeira, besteira. De vez em quando você assistir o culto online, legal demais. Mas você tem que estar em comunidade. Esses dias eu preguei sobre isso. A nossa potência máxima, ela só vai ser experimentada quando a gente está em unidade. Ponto. Não tem como. Está no nosso DNA criacional o lado relacional do ser humano, né? Que eu acho que muita gente está deixando de encarar isso como uma necessidade. Mas, na verdade, tenta sucumbir, porque o próprio DNA já grita por isso, né? Mas muita gente, muitas vezes, vai se descobrir numa depressão, numa crise de ansiedade, por falta de relacionamento mais significativo, mais saudável, presencial. Tem aí, na verdade, todo esse peso, né? Que resume o significativo que eu falei aqui, o saudável, né? Então, você ser presente, estar presencialmente. O Juliano sempre usa muito a expressão do olho no olho. Isso para mim vai ser uma das grandes ferramentas ou uma das grandes armas que a gente vai poder usar, porque é um discurso cristão vivo, latente, a palavra de Deus é viva, né? Então está no nosso DNA criacional, então se relacione, crie relacionamentos que de fato vão trazer edificação, vão trazer crescimento para você e tudo mais, né? Porém a gente acredita, né, Rômulo, dentro desse contexto do Arrumando a Casa, que isso tem que ser vivido inicialmente na família, ao cerne, como você colocou. Se eles não experimentarem um ambiente onde essas premissas bíblicas ela não é vivida, é muito mais fácil a gente perder nossos filhos para isso aqui, para qualquer outro tipo de vício. Hoje a gente está apontando o vício em tela, né? Mas pode ser que, né, outros vícios surjam em função de toda essa modernidade e tecnologia invadindo, né, digamos assim, a nossa mente primeiro, para depois falar invadindo nossas casas, né? Então, a questão é, tudo tem que haver uma tomada de atitude, né? Então, assim, hoje a gente quer provocar vocês, né, aqui no podcast, né, a justamente também, assim, olharem para si e pensar quais são as atitudes que eu tenho que hoje tomar para poder ter essa iniciativa de uma mudança proativa que possa realmente trazer resultados, mesmo que sejam gradativos, como você falou. É difícil responder uma pergunta como essa, porque são gerações, são idades, né, que têm as suas demandas, e é difícil a gente às vezes radicalizar para uma idade, para outra, mas é preciso que atitudes sejam tomadas pelos pais. A gente estava conversando um tempo atrás, né, nós três aqui, e sobre o problema de um adolescente, de outro e tal, né? E o Fernandinho colocou, mas quem está educando esses adolescentes? Somos nós, né? É essa geração também de pais hoje que também precisam estabelecer os freios necessários para isso aqui. Saber os limites, né? Saber perigos, os limites, né? Então, e eu quero te agradecer, né? Muitíssimo. Então, assim, tô aqui tomado de alegria de estar contigo aqui, tá bom? Então, assim, mais uma vez, uma oportunidade para eu verbalizar isso para você, né? É uma honra para nós receber você aqui. É uma pena que é tão pouco tempo. É muito né? rápido. A gente tem muito mais para sondar de você aqui, Rômulo. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o teu aplicativo, né? Você pode ficar à vontade, né? E fala dos seus contatos, né? E por que não falar do Revisep também? Claro. Afinal de contas, eu sou fã do Revisep. Tá na tua área. Tá na minha área, né? Não, legal. Acho que antes de falar e me despedir oficialmente, eu queria só concluir mesmo.
o mundo jaz do maligno, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Amém. E nós precisamos assumir essa palavra como uma verdade para as nossas vidas, né? Então, a minha orientação como pastor mesmo pais, mudem de postura, saiam desse vício para que os seus filhos saiam também. Eu ouvi um podcast, assisti um podcast que eu ouvi uma história que mexeu muito comigo. Ele era um socorrista, trabalhava na ambulância e ele, infelizmente, lidava com pessoas no fim da vida, num acidente. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: 100% das vezes que a pessoa está na agonia da morte, ela simplesmente falava assim: diga para minha mãe que eu amo ela, diga para o meu filho que eu amo ela. Nenhuma vez ele falou assim: ei, veja se a porta do meu carro está aberta, veja, fala pro meu carro que eu amo. Não faz sentido. São experiências humanas com pessoas que a gente ama. A vida está passando. Todo mundo aqui é pai. Larga o celular e invista na vida do seu filho. Ele sabe quando você está genuinamente investindo na vida dele. É perceptível. Não é por obrigação simplesmente. É porque eu vou me desconectar. Eu vou acampar com meu filho. Dentro da sua proposta de vida, faça. Saia jantar, leve ao cinema, faça alguma interação real e se torne de fato uma influência. Não simplesmente um limitador tirano, mas alguém que mostre em amor como sair dessa situação que ele mesmo não sabe que está vivendo. Então, acho que a nossa função como pais é essa: invista na vida da sua família, e não só no filho, mas na esposa. Cara, a gente tem... E passa rápido, né? Vocês sabem melhor rápido que eu. Eu fico desesperado quando eu vejo a foto das meninas. Parece clichê, mas é desesperador. Então, não espere estar na agonia da morte para se arrepender daquilo que você deveria ter feito hoje. Então, manda bala. Vai dar certo. O Fernandinho passou um áudio para nós ontem, né, Juliana? Eu fiquei assim, muito emocionado. Não expressei isso para ele, mas assim... Porque a gente recebeu a notícia lá do livro e tal, da aprovação do projeto e tal, daí ele passou, né? Olha, gente, é um passo de fé, né? Exato. Fernandinho, para você fazer suas considerações finais, eu queria que você também assim respondesse uma pergunta minha. Diga. É um passo de fé, né? Para todos nós pais que estamos ouvindo e homens que estamos aqui, né, precisando ser confrontados com as verdades que a gente discute aqui no nosso podcast. É um passo de fé também começar essas modificações todas, né, de começar a viver, se assumir como pai, se assumir como líder da sua casa, se assumir como marido. E é um passo de fé que vale a pena, Fernandinho? Vale muito a pena, porque você foi criado para isso. Você está aqui hoje porque um Criador teve um plano perfeito para você e você representa isso, né? Então, assim, primeiro você tem que se entender como parte dessa criação, como parte desse plano do Criador. E a partir disso desenvolver o que Ele espera de você. Então, é um passo de fé, sim. E é difícil, não é fácil, né? É muito difícil. E sabe que tu falando, Fernando, me veio à cabeça, esse podcast só existe porque nós demos esse passo de fé. Porque nós estávamos quebrados, todos nós. Eu ia te perguntar, mas você já respondeu. Vai embora. Nós estávamos quebrados, todos nós. Né? E nós fomos restaurados. Né? É aquela passagem assim: eu era cego e hoje eu enxergo. Né? Então, e se eu puder dar um recado, assim, fazendo mais ou menos um resumo do que vocês falaram, né? E numa pergunta assim: olha, como que eu posso preparar meu filho para a tecnologia, para a inteligência artificial que está vindo, né? Né? Pode vir essa... E aí, como é que faz? Né? Não faz nada. Prepara ele para ser um homem de verdade. Boa. Né? Prepara ela para ser uma mulher de verdade. Prepara ele para amar. Prepara ele para ceder, para pedir perdão. Prepara ele para ter fé, para orar. Eu acho que é isso que a gente tem que preparar. Essa é a preparação que nós temos que dar como pais. Essa é a preparação que nós temos que dar na nossa casa, no nosso lar. Quero agradecer, Rômulo, de novo, tá? E assim, quero colocar agora um termozinho final aqui, que é: vale a pena. Porque a gente não crê num Deus pequeno. A gente quer dimensionar Deus de acordo com as nossas necessidades, com o nosso tamanho de problema, mas Deus não enxerga dessa maneira. Deus é muito grandioso.
vale a pena e é confortável, né, poder falar, vai adiante, né? Se você tem esse plano de ser intencional, de realmente querer restabelecer a ordem na sua casa, você, pai que está me ouvindo, vale a pena porque Deus vai honrar todo esse teu esforço, você pode ter certeza, né? O que Deus quer de você é essa primeira atitude. Rômulo, muito obrigado, querido. Fala um pouquinho dos aplicativos. Rômulo, por favor. Eu estou nesse meio de tecnologia, então a gente tem um aplicativo, fica aí a dica para você que tem o seu filho aí estudando para o vestibular, para o Enem, chama-se Revisep, que é um aplicativo de estudos para vestibular e Enem, então tem sido uma referência no mercado. Só uma coisinha, o André, que você conhece muito bem, sim, você foi líder dele, claro, né? E ele tem uma memória muito bacana, assim. Puxou pra quem, né? Então, ele enche a boca para falar de você, da Julie, né? Porque ele não foi sozinho, sempre teve a parceira e parceiraça do lado dele, né? Então, você tem as suas marcas na educação do meu filho ali, foi grande parceiro para mim, né? Pro meu papel como pai, né? Mas esses dias atrás ele, pai, veio tirar uma dúvida para mim sobre eletrólise. Falei, cara, eu posso te explicar depois, mas baixa o Revisep que tem um bom resumo de eletrólise. E ele veio me mostrar, né? E ele falou, pai, é super bacana, tal, o Revisep. Então, gente, você que tem filho aí que está em fase de pré-vestibular, que está fazendo terceirão, concluindo ensino médio, ou que não esteja concluindo, tem resumos muito bons. Eu falo como professor. Inclusive, química está muito bem escrito lá, viu, Rômulo? Obrigado. Então, o Revisep é uma benção. A gente ora intencionalmente por todos os usuários do aplicativo, que sejam abençoados mesmo. Além disso, nós temos o Mentalis, que é um aplicativo de saúde mental. A gente monitora a saúde mental. Então, o adolescente ele usa o app e, diante disso, eu consigo entender se ele está bem ou se ele está mal, usando vários... Enfim, toda uma construção tecnológica, e diante disso eu divulgo para os coordenadores socioemocionais das escolas. A gente vai testar em igreja também. E eu consigo alertar se o adolescente está em vulnerabilidade emocional ou não, e eu sugiro ações de correção. Então tem todo um propósito, é uma empresa com propósito. Então a gente está muito envolvido nesse tipo de negócio que me faz estudar muito as novas gerações, e é por isso que a gente tem um pouco de conteúdo. E além disso, estou pastoreando gerações ali na Igreja Batista de Bom Retiro. Até ficou convite. A gente todo mês tem palestra para os pais. A próxima palestra é na sexta-feira, não sei quando vai ao ar esse podcast. Mas você pode ir no canal no YouTube lá da igreja. A gente vai ter uma palestra sexta-feira agora sobre autoridade e disciplina. Então a gente já levou a Cláudia Weigert, vamos levar o Homero para ministrar. O Homero já veio aqui? Não, Homero não. Ainda não. Ele está morando em Brasília, mas vale a pena trazer ele para cá. Então, assim, seria um prazer vocês também terem esse tipo de conteúdo sobre educação de filhos, que é uma área que a gente gosta e ama. Então, mais uma vez, obrigado aí. E tamo junto. Precisar, eis-me aqui. Beleza. Sensacional. Muito obrigado. Rômulo, a gente tem o hábito de terminar o podcast brindando com as canecas, Opa, né? então. E vou também pedir para você encerrar com uma oração, Claro. né? Incluindo nossos projetos Brinda aí, antes ou brinda depois? Acho que vamos orar primeiro. Daí a gente brinda. Claro. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é bom e a sua graça e misericórdia dura de geração em geração. E a gente humildemente, Pai, a gente coloca a vida dos nossos meninos e meninas em suas mãos. Amém. Nos ajude, Pai, a sermos pais melhores, maridos melhores. Arrume de fato a nossa casa e nos ajude de alguma forma arrumar a casa dos nossos filhos, das nossas filhas também. Se existem pessoas sofrendo com vício nas telas, eu clamo para que haja libertação e cura, e que o Senhor haja poderosamente, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo um novo tempo. Pai, se Satanás tem tentado contra as nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus e tomamos posse da sua palavra que diz em 1 João 4,4 que é maior aquele que habita em nós do que o que habita no mundo. Amém. Cuida de nós, Pai. Muito obrigado por esse tempo. É em teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Amém? Arrumando a casa. Bom, arrumando a casa. Arrumando a casa. Coisa boa. Valeu, abraço.